A Receita Federal intensificou a fiscalização sobre o comércio de cigarros eletrônicos. Os vapes, como são conhecidos, foram proibidos no Brasil lá em 2009 por determinação da Anvisa. A venda clandestina dos produtos está sujeita a penalidades como a suspensão e o cancelamento do CNPJ, no caso dos estabelecimentos reincidentes. E claro que essa medida é um combate à venda porque o produto traz muitos riscos à saúde. Para entender quais são e para saber mais também, a gente faz conexão com a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Primeiro, acho que essa fiscalização ela é muito importante, né? Porque não adianta ter a proibição e o vape ser encontrado, o cigarro eletrônico ser encontrado em qualquer esquina, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigada. Boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, sem dúvida nenhuma, nós precisamos, além da regulamentação que o Brasil tem vigente desde 2009, que foi ratificada agora pela Anvisa, com o apoio imenso de todas as sociedades médicas e todas as academias brasileiras, não há dúvida de que o Brasil tem sido consistente, pioneiro nessa regulamentação. E, obviamente, nós precisamos do apoio das entidades fiscalizatórias nisso, né? A Polícia Federal tem um número imenso recolhido já de venda ilegal em todo o território nacional, sobretudo em áreas urbanas. Mas é preciso que essa fiscalização seja muito consistente. Então, não há dúvida que uma medida como cancelar o CNPJ de quem está vendendo, comercializando e vendendo, inclusive, para menores de idade, o que é uma coisa... Obviamente, isso é um delito grave do ponto de vista médico, de saúde, né? O que nós temos visto hoje em termos de dano à função respiratória, a qualidade de vida de jovens e crianças é muito trágico do ponto de vista respiratório. Então, é claro que isso é preciso deixar claro qual é a nossa posição. A invenção dos dispositivos eletrônicos de fumar já são algo muito maléfico e que, evidentemente, não precisaria existir. E a comercialização disso num país em que regulamenta e que não permite nem a fabricação, nem a propaganda e nem, evidentemente, vender para menor de idade, o que é pior ainda, sem dúvida é algo muito grave. Então, nós vemos essa medida como algo muito benéfico e que tem todo o nosso apoio. Doutora, como não tem autorização da Anvisa, a gente pode dizer que cada dispositivo desse é como se fosse uma caixa preta, ou seja, ninguém sabe tudo que pode ter de ruim ali dentro? Ou seja, é um alto risco, porque não existe ali uma fiscalização, ou seja, a Anvisa não viu, não verificou o que está sendo de fato comercializado, porque inclusive nem é permitida a comercialização, né? O problema é anterior. Na verdade, até os que são regulamentados, como nos países que regulamentam e que permitem a venda e a comercialização sob um argumento de mitigar danos, né, com um falso argumento de que fumar vape é melhor do que fumar cigarro convencional, isso é uma bobagem completa e está sobejamente demonstrado, inclusive, por publicações médicas de grande qualidade. Na verdade, esses dispositivos, eles têm uma concentração de nicotina dezenas de vezes e algumas vezes centenas de vezes superior aos cigarros convencionais. O que significa que um jovem, por exemplo, que fica adicto em 5 dias, como já mostraram estudos médicos muito bem conduzidos, revelando que há uma adição estabelecida a partir de 5 dias de uso, dado a concentração tão grande de nicotina da qual eles são compostos. Então, na verdade, o que acontece? Esses jovens começam a ter sintomas e eles procuram assistência médica, muitas vezes trazidos pelas famílias ou trazidos por eles mesmos, quando eles começam a ter uma tosse que socialmente é muito indesejável, né? Tosse e falta de ar. Enfim, uma indisposição, digamos, respiratória, até para as atividades prazerosas que são muito afetas a essa faixa etária. De modo que nós consideramos que o Brasil está dando um exemplo muito importante para o mundo
Os países que regulamentaram isso de maneira diferente, permitem a comercialização, começam a rever essa posição, e não há mitigação de danos, porque as pessoas maiores de 18 anos que recebem esses dispositivos, como ocorre na Inglaterra, elas não conseguem abandonar, porque elas ficam muito adictas, porque mesmo os produtos regulamentados têm uma concentração de nicotina muito alta. Fora isso, esses clandestinos, esses fabricados irregular e ilegalmente, é claro que todos eles, nós conseguimos autorização da Anvisa e conseguimos a cessão de alguns exemplares de muitos lotes apreendidos e demonstramos, através de um estudo conduzido pelo Departamento de Química da PUC do Rio de Janeiro, demonstrou-se que a concentração de substâncias nocivas, inclusive cancerígenas, nesses dispositivos é enorme, enorme. Então, a nossa preocupação é com as consequências a médio e longo prazo dessa adição tão nociva à nossa população. E é muito importante a gente trazer essas informações aqui, porque lá no começo houve uma grande fake news que esse cigarro eletrônico poderia ser até menos nocivo que o convencional e a gente vê que realmente é o oposto, não é, doutora? Então, eu acho que é muito importante ter esse tipo de diálogo em casa, com as famílias, para que essa informação realmente chegue, principalmente entre os mais jovens, né? Porque muitas vezes por uma modinha, por ver um amiguinho, acaba entrando, se viciando e prejudicando demais a saúde. Lembrando que também existe, né, você viu esses filmes que estão passando aqui paralelamente, com essa quantidade enorme de fumaça, existe fumante passivo, inclusive com os dispositivos eletrônicos, de modo que essa ilusão com odorizantes, flavorizantes, gostinhos, né, tentando iludir e captar essa população, sobretudo jovem, né, não tem nenhum outro interesse que não viciar essa geração e, evidentemente, auferir recursos em grande quantidade para a indústria do tabaco, que não tem nenhuma outra intenção que não ganhar dinheiro com a comercialização desses dispositivos. Doutora, muito obrigada pelas informações, foi muito importante ter esses dados, porque realmente aumenta, né? Tudo isso, a informação, ela aumenta a conscientização das pessoas, é essa a nossa esperança, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.